Olá, eu sou o professor Paulo Daines do Instituto Federal de São Paulo. Este vídeo é um material complementar da disciplina de conversão de energia. Então nesse vídeo nós vamos continuar o nosso estudo de máquina de corrente contínua. Bom, eu preparei uma sequência de slides para ilustrar como a corrente circula nas bobinas, nos enrolamentos da minha máquina, e como é feita essa comutação conforme a minha máquina vai girando, certo? Bom, para fazer isso, eu peguei um motor que tem 4 pares aí de bobinas. Para isso nós precisamos de 8 segmentos de anéis isolados. Em vez de representar a máquina de forma circular, eu abri a máquina e como se eu cortasse a máquina e a esticasse, certo? Para que nós pudéssemos ter uma visão plana aí da corrente em todas as ranhuras da minha máquina. A minha máquina é circular, mas eu estiquei ela aí para poder visualizar melhor. Então notem que cada um desses pares estão ilustrados com uma cor diferente. Então nós temos uma bobina vermelha, uma bobina verde, uma preta e uma azul. Depois a vermelha novamente, mas notem que essa outra bobina vermelha, ela compartilha a mesma ranhura, certo? Então as duas bobinas vermelhas compartilham a mesma ranhura. Bom, então esse rotor, ele tem um total de 8 ranhuras. Um passo aí de 4 ranhuras dará um ângulo de 180 graus. Então notem que a bobina que está conectada no terminal 1, ela entra na primeira ranhura, certo? E ela avança, ela retorna 4 ranhuras à frente. E ela fecha, depois de dar várias voltas, ela fecha o seu contato no terminal 2. Notem que no terminal 2, onde termina a minha bobina azul, começa a minha bobina vermelha. Então a minha bobina vermelha, ela inicia na segunda ranhura e retorna na quinta ranhura. Dá várias voltas e o enrolamento, a minha bobina, termina no contato 3. Bom, por sua vez, esse enrolamento verde inicia exatamente no fim da última bobina. Então, onde terminou minha bobina vermelha, está começando a minha bobina verde. Ela sai desse terminal 3, vai para a terceira ranhura, retorna pela sétima ranhura, certo? Dá várias voltas e termina no terminal 4. O fim da minha bobina verde é o início da bobina marrom. Então minha bobina marrom, ela sai do terminal 4, vai para a quarta ranhura, retorna pela ranhura 8, novamente dá várias voltas aí e termina no terminal 5. No terminal 5 eu tenho novamente a minha bobina azul, a segunda bobina azul, certo? Então essa bobina azul, ela sai desse terminal 5, vai até a quinta ranhura, retorna pela ranhura número 1. Então essa última ranhura que eu tenho aqui do lado direito é a mesma ranhura que eu tenho aqui do lado esquerdo, certo? Então essas duas ranhuras, elas se encontram ali no lado oposto. Então essa minha segunda bobina azul, ela está entrando pela quinta ranhura e retornando pela primeira ranhura, certo? Compartilhando essas duas ranhuras com a outra bobina azul. E assim sucessivamente, certo? Tem que dar a volta completa aí. Então se eu tiver um terminal positivo conectado no terminal 1 e um terminal chamado negativo no terminal oposto, o terminal 5, notem que eu vou ter uma corrente que vai estar subindo pela ranhura número 1 e vai estar descendo pela ranhura número 5. Bom, o final dessa bobina azul é o início da vermelha. Então eu vou ter uma corrente subindo ali na ranhura 2 e descendo na ranhura 6. O final dessa bobina vermelha no terminal 3 é o início da verde. Então eu vou ter uma corrente subindo na terceira ranhura e retornando na sétima ranhura, descendo na sétima ranhura. Como o fim dessa quarta ranhura é o início da bobina marrom, eu vou ter ali então na ranhura 4 a corrente subindo e retornando na ranhura 8. Notem que no terminal 1 nós temos duas bobinas conectadas. Nós tínhamos a bobina azul e também a bobina marrom. Então notem que
na bobina marrom eu já tinha uma corrente subindo nessa ranhura, certo? Eu vou ter, na outro lado dessa bobina, também vai ter uma corrente subindo. Essa corrente vai retornar pela ranhura 8, que vai estar descendo. Notem então que essa bobina marrom, onde a corrente está descendo para o terminal 8, ela se conecta no terminal 8, ou seja, na ranhura 3 eu vou ter uma corrente subindo. Essa corrente ela vai fechar na ranhura 7, então ela vai descer pela ranhura 7, vai se conectar ali no terminal 7 com a bobina vermelha, então ela também vai subir pela ranhura 2, vai dar a volta e vai descer pela ranhura 6. Se conecta na bobina azul, então ela vai subir ali na primeira ranhura, então essa última ranhura à direita, na verdade ela é a primeira ranhura ali do lado esquerdo. E vai retornar descendo pela ranhura 5, que está conectado no terminal 5, que é o terminal negativo, então a corrente vai sair por ali, certo? Então nota que a minha corrente está entrando pelo terminal positivo, que é o que está conectado agora no contato 1, se divide em duas, mas notem que de um lado eu sempre tenho corrente subindo e do outro lado sempre corrente descendo, certo? Se eu redesenhar esse conjunto, eu tenho essa representação aí, certo? Então a corrente no terminal 1 ela se divide em duas bobinas, então ela vai paralela aí por dois conjuntos de bobinas, certo? São 8 bobinas. Bom, se o meu rotor começar a girar, eu, em vez de girar as ranhuras, o rotor, eu vou movimentar as minhas escovas, certo? É mais fácil na minha representação. Notem então que quando minhas escovas estiverem curto-circuitando o terminal 1 e 2 e também o terminal 5 e 6, as minhas bobinas azuis vão estar curto-circuitadas. Então eu não vou ter corrente nessas bobinas. Mas o restante não altera. Então se eu redesenhar agora o meu conjunto, eu vou ter ali o terminal 1 e 2 curto-circuitado, ou seja, uma bobina curto-circuitada, terminal 5 e 6 também curto-circuitado, e as demais bobinas divididas em dois conjuntos que estão em paralelo, certo? Então 3 bobinas em série, 3 bobinas em série e esses dois conjuntos em paralelo. Bom, agora se nossas escovas avançarem até o terminal positivo no 2 e negativo no 6, notem que na minha bobina azul a corrente vai inverter. Antes nós tínhamos uma corrente descendo ali na ranhura 5, agora ela vai descer pela ranhura 1 e subir pela ranhura 5. Se vocês seguirem a sequência dos contatos, vocês vão verificar isso, certo? Se a minha máquina continuar girando, então se eu continuar redesenhando meu circuito, eu continuo com 4 bobinas em série, outras 4 bobinas em série, e esses dois conjuntos em paralelo. Se a minha máquina, meu rotor continuar girando, agora o meu terminal positivo vai curto-circuitar os terminais 2 e 3, e o meu terminal negativo vai curto-circuitar os 6 e 7. Então, a minha bobina vermelha agora está curto-circuitada. Se ela está em curto, eu não vou ter corrente nela. As demais não se alteram. Então, de novo, eu tenho 2 bobinas curto-circuitadas, 3 bobinas em série de um lado, 3 bobinas em série do outro. Avanço para o meu terminal positivo no 3, terminal negativo no 7. Agora, de novo, na minha bobina vermelha, a corrente vai inverter. Então, notem que no terminal, na ranhura 6, a corrente estava descendo, agora ela vai estar subindo. E vai descer pela ranhura 2. Novamente, 4 conjuntos em série, 4 conjuntos em série e esses dois conjuntos em paralelo. Bom, se nós continuarmos aí com esse movimento, vocês vão verificar que antes de inverter o sentido da corrente numa bobina, as minhas escovas curto-circuitam essa bobina. Nós continuamos o movimento, ele para de curto-circuitar e inverte o sentido da corrente na bobina. Para nós aqui, como eu deixei o rotor parado e movimentei as escovas, parece que as minhas correntes estavam andando aí, né? Notem que as correntes, de certa forma, acompanharam a escova. E quem está parado, na verdade, é a escova, certo? O meu rotor está se movimentando. Esse mecanismo faz com que as correntes do lado de um dos polos fiquem sempre num sentido, certo? Então eu tenho aquela minha representação da minha máquina,
as correntes no rotor de um lado de um dos polos fica sempre no sentido, no lado oposto no sentido oposto. Sempre que o meu rotor se movimenta e uma das ranhuras muda de hemisfério, do lado direito para o esquerdo, essa ranhura também vai mudar o sentido da corrente na bobina, devido à comutação das escovas. Nós estamos encerrando mais esse vídeo e eu espero que ele seja útil no seu estudo.